Olá pessoal, professora Shirley, professora de matemática do Colégio Gonçalves Ledo. Essa aula se destina aos sétimos A e B do turno matutino. Pessoal, nós vamos falar de uma atividade sobre números positivos e negativos que está na página 140, módulo 2 do livro de vocês. Se você vai fazer a leitura lá, vai perceber que tem várias utilidades para números positivos e negativos, mas hoje nós vamos nos concentrar apenas nos cálculos e nos cálculos onde a gente utiliza esses números positivos e negativos com mais frequência, que são cálculos bancários, tá bom? Então, nós vamos fazer uma atividade que está na página 143 do livro de vocês também, tá? Que é um probleminha. Nós vamos responder através do cálculo. Então, o que é importante você saber sobre números positivos e negativos? Apesar de lá a gente estar falando de adição, não é sempre que a adição vai ser feita aqui nesse caso. Por exemplo, se eu tenho um número positivo, lembrando que eu sempre falei isso para vocês em sala de aula, vou colocar aqui em parênteses para não causar confusão de ter 2 mais aqui. Que esses números positivos, eles podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Necessariamente ele não precisa, porque todo número ele é considerado positivo. Número negativo não. É obrigatório que ele venha um sinal de menos à frente dele para identificar que ele é um número positivo e um número negativo. Eu estou falando de adição, mas eu tenho o número positivo e o número negativo. Ok, eu tenho R$18, devo R$4. Como que eu vou somar o que eu tenho com o que eu devo? Né? Eu não tenho como fazer isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração. Mais 18 menos 4, vão me sobrar 14. Diminuir, mantém o sinal do maior. Então, o maior aqui é mais. Então, vai me sobrar R$14. Então, sinalzinho de mais, certo? Ok. Mas e se eu devo R$23? Mas eu só tenho R$18. A mesma coisa. Eu tenho um número negativo e um número positivo. Eu devo mais do que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Menos 23 mais 18. Ó, vai emprestar aqui 13, 5, 1 menos 1, 0. Qual que é o sinal do maior aqui? Negativo. Então, ele vai vir para cá. Então, eu tenho 5 negativos. Eu devo R$23, tenho R$18. Eu vou continuar devendo R$5. Mas e se forem, por exemplo, 2 números negativos? Menos 30 mais menos 150. Aqui sim eu faço uma adição. Então, vão ser 180. Mas aqui é menos, eu aprendi que menos com menos é mais. Nós não estamos fazendo jogo de sinais. Nós estamos trabalhando números negativos. Então, se ele é negativo aqui, eu devia R$30. Adquiri uma outra dívida de R$150. Então, eu vou dever, então, R$180. Mas e se eu tinha um saldo de R$40 e recebi lá mais R$100? 2 números positivos. Nesse caso aqui também, eu faço uma adição. Ó, então, eu vou ficar com R$140, sinalzinho de mais. Então, se é um número positivo e um número negativo, eu não vou... Estou falando de adição, mas eu não vou fazer adição. Eu vou fazer uma subtração, até porque não tem como eu somar o número positivo com o número negativo. Negativo com positivo ou positivo com negativo, não interessa a ordem. Vai ser sempre uma subtração, mantém o sinal do maior. Mas se eu tenho dois números negativos, somo e mantenho negativo.
Se eu tenho positivos, somo e mantenho positivos. Lá no livro de vocês, vou focar aqui para vocês verem, nós temos uma atividade que fala que o Juliano fez essas anotações para controlar a sua conta bancária. São as movimentações da conta bancária de Juliano. Então, vamos passar isso para cá. Essa é a atividade 2 da página 143. Vou colocar aqui para você se lembrar lá, tá? Na hora de fazer. Atividade 2, página 143. Então, segundo a anotação lá do Juliano, no dia 2/9, ele devia R$ 85. Ele já entrou o mês devendo R$ 85, correto? Aí no dia, vamos voltar lá, no dia 5/9, foi compensado um cheque de R$ 140. Então, vamos fazer a conta aqui. Se dia 2 ele devia R$ 85, dia 5/9, ele compensou um cheque de R$ 140. Então, ele não tinha esse dinheiro, o banco pagou o cheque, ele ficou devendo R$ 140. Então, vamos somar aqui. R$ 85 mais R$ 140. Não importa a ordem, vai dar sempre o mesmo valor. Os dois são negativos, negativo, negativo. Então, aqui, desceu, desce o 5, 8 e 4, 12, vai 1, 2, negativo. Então, vamos anotar aqui. Dia 5/2, o Juliano ficou devendo R$ 225. Então, dia 5, ele ficou devendo R$ 225, porque ele devia 85 ao banco e foi compensado um cheque de 140. Mas aí, quando foi no dia 10, houve um depósito de R$ 530 na conta dele. Ok, vamos aqui. Então, 530 mais 530 foram depositados. Mas ele já devia ao banco R$ 225. Então, menos R$ 225. Ok? Se eu tenho um número positivo e um número negativo, eu não vou somar como eu fiz na primeira vez. Eu vou subtrair. Então, menos, 0 não tem jeito de tirar, então aqui vai passar a valer 2, porque ele vai emprestar aqui, correto? 10 menos 5, 5, 2 menos 2, 0, 5 menos 2, 3, conserva o sinal do maior. Olha que beleza, que dia que foi? Dia 10/9, a conta do Juliano teve um sinal positivo. Então, ele pagou o que ele devia aqui com esse depósito e ainda continuou com um saldo aí, ó, de mais R$ 305, tá? Lá no livro de vocês, bem no ladinho lá, tem onde você vai colocar essas informações, tá? Quanto que ele ficou, quanto que ele devia. Então, dia 5 ele ficou com um saldo de mais R$ 305. Vamos organizar isso aqui embaixo? Olha só. Lá tá pedindo para você dizer quanto que ele tinha dia 5/9. Então, dia 5/9, você vai colocar lá no livro, ele deve R$ 225, correto? Lá tá assim, ó. Usando a calculadora, determine o saldo de Juliano no final do dia. Então, no final do dia 5/9, ele ficou devendo 225. No dia 10/9, quando foi feito o depósito, no final do dia, ele tinha mais R$ 305. Ok. Mas aí, dia 17, houve um saque de R$ 450. Então, vamos fazer aqui. 17/9, o Juliano tirou da sua conta
R$ 450. Houve um saque, houve uma retirada. Olha, se ele tinha R$ 305 e tirou 450, então vamos aqui. Menos R$ 450 e ele tinha positivos R$ 305. Negativo com positivo, então é uma subtração. Menos, menos. Não tem como eu tirar, eu vou pegar emprestado, aqui vai valer 4, aqui vai valer 10, 5. 4 menos 0, 4. 4 menos 3, 1. Qual que é o sinal do maior? Ó, 450. Então, dia 17, quando o Juliano fez esse saque de R$ 9, de R$ 450, desculpe, ao final do dia ele vai ficar devendo menos R$ 145. Bom, aí no dia 23, ele comprou ainda fez uma compra no dia 23, uma compra com cartão. Essa compra foi de R$ 160. Ele já não tinha dinheiro na conta. Então, ele tinha R$ 145, ele devia esses R$ 145 e comprou mais R$ 160 no cartão. Olha, são dois negativos, então eu vou somar. 5, 10, vai 1. Então, o Juliano voltou a dever no dia 23/9, quando ele fez uma compra com cartão, ele voltou a dever R$ 305. E aí ele pergunta assim, qual foi o saldo do dia 30/9? Então, no dia 30/9, o saldo do Juliano foi R$ 305 negativos. Então, você vai colocar aqui no livro, ó. Qual que foi o saldo dele, então, depois de tudo isso? Ele vai ficar com menos R$ 305 negativos. Ok? Então, olha só, nós fizemos todos os cálculos. Lembrando que quando eu tenho dois números negativos, eu somo, negativo com positivo subtrai, negativo com positivo subtrai, negativo com negativo, se forem dois positivos também. Ok? Então, esses são os cálculos onde nós utilizamos números negativos e positivos, tá? Essa é só a primeira aula, nós vamos ter outras aulas sobre o assunto. Lembrando que essa aula de hoje